História Otaku apresenta uma lenda não é definida por como ela vive, mas pelo tamanho do buraco que ela deixa quando desaparece. Sinto o vento. Para a maioria, ele era apenas o sábio dos sapos, o pervertido, o escritor de livros proibidos, o homem que usava um sorriso largo para esconder o cansaço de 1000 caminhadas. Mas a verdade é que Jiraiya era o homem mais solitário de todas as 5 nações. Ele não possuía paredes para chamá-lo de lar, não tinha raízes. Sua única pátria era a poeira que levantava a cada passo nas estradas esquecidas. A estrada, o silêncio e o eco de passos que nunca encontram caminho de volta. Caminhar, escrever, observar. O mundo era seu pergaminho, e cada cidade visitada era apenas uma gota de tinta em uma história que ele sabia que nunca teria um final feliz. Ele era um mestre absoluto na arte da guerra, mas permanecia um eterno fracassado na arte de amar. Tudo começou sob o peso do fracasso. Ele não nasceu com um dom, não era o gênio que os mestres aplaudiam com orgulho. Lembrem-se do jovem Jiraiya, aquele que suava sangue sob o sol, tentando dominar jutsus impossíveis. A frustração era um fogo que queimava seu peito, lembrando de que ele era sempre o atrasado. Ele via o brilho nos olhos dos prodígios e sentia a escuridão sufocante da própria limitação. Caiu 1000 vezes, mas se levantou 1001. Transformou a dor em sua única glória. A resiliência tornou-se sua única arma. Ele descobriu que a persistência é a única força capaz de dobrar o destino. Ele não era o melhor da turma, mas tornou-se aquele que se recusava a desistir. E foi nesse caminho de suor e sangue que ele encontrou a única luz que jamais conseguiu tocar. Tsunade. Um amor que nunca foi dito, uma promessa que ficou suspensa no ar, esperando por um tempo que nunca chegou. Ele passou décadas fugindo da verdade, atravessando oceanos e montanhas, buscando um sinal de que, talvez, ela o olhasse de maneira diferente. A solidão do viajante não era a ausência de pessoas, era a presença constante de alguém que nunca estaria ao seu lado. Cada palavra escrita em seus livros era, na verdade, uma carta de amor disfarçada, endereçada ao vazio de sua própria vida. Mas a vida de um shinobi não permite que o coração descanse em paz. A guerra rugiu, a responsabilidade chamou Jiraiya. Deixou de ser apenas o viajante para se tornar o mentor, o guia, o homem que via a luz onde todos viam fracassos irremediáveis. Ele buscou a criança da profecia, aquele que traria paz definitiva para um mundo que só conhecia a língua do ódio e do sangue. Eu serei a ponte entre a agonia do passado e a esperança do amanhã. Serei a luz para quem caminha perdido na escuridão. Ele viajou por vilas devastadas, viu órfãos chorando sob escombros, viu a crueldade humana em sua forma mais visceral. Em cada olhar de dor, ele viu o reflexo do menino que ele já foi. Ele decidiu que não seria apenas mais um guerreiro, ele seria a ponte. Sua risada escandalosa era o escudo que protegia a inocência de seus alunos. A estrada era longa, o sol finalmente se pôs. E o meu legado é a única coisa que realmente restou. Apenas o eco de um mestre. Ele aceitou ser a lenda que caminha sozinha, para que as próximas gerações pudessem caminhar juntas.
Ele sorriu para o horizonte, mesmo com o peso de 1000 derrotas esmagando seus ombros. Enquanto o pincel tocava o papel pela última vez, ele sabia que a história mais importante de sua vida ainda estava por ser escrita. O destino não é algo que se encontra, é algo que se molda com as próprias mãos. Jiraiya não queria apenas ser o mestre. Ele queria ser a luz para quem nunca conheceu o sol. Então, ele encontrou um garoto, um órfão com olhos azuis e uma vontade que faria montanhas tremerem em Naruto. Um reflexo do mestre. A mesma dor, o mesmo vazio, a mesma vontade de mudar o mundo. O treinamento não foi apenas sobre jutsus ou força bruta. Foi sobre resiliência. Foi sobre aprender a transformar a solidão em força. Jiraiya via em Naruto não apenas um aluno, mas a criança da profecia. O único capaz de quebrar o ciclo infinito de ódio que consumia as nações. Ele ensinou Naruto a lutar, mas acima de tudo ensinou Naruto a nunca desistir. A risada do mestre ecoava pelos campos, camuflando a preocupação de quem sabia que o caminho do herói é pavimentado com perdas. Mas enquanto o sol brilhava no treinamento, as sombras cresciam no horizonte. Akatsuki, uma organização que transformava a dor em arma. Jiraiya sentiu o vento mudar. O cheiro da guerra estava no ar, denso e sufocante. Ele voltou a ser o espião, o homem que caminha nas bordas do mundo para que os outros possam dormir em paz. Cada relatório escrito, cada segredo descoberto era um passo mais próximo de uma verdade devastadora. A tempestade chega, as sombras avançam, e o mestre sabe que a paz é apenas um castelo de areia. Ele percebeu que a profecia não era um presente, era uma sentença. Sempre existiu aquele espaço vazio, ao lado do coração. A imagem de Tsunade, o eco de um amor que nunca floresceu. A dor de amar em silêncio, a agonia de ser a sombra de quem nunca te viu. Jiraiya olhava para Naruto e sentia um orgulho que doía no peito. Ele viu o menino crescer, tornando-se homem, enquanto ele mesmo sentiu o peso dos anos esmagando seus ombros. Ele sabia que, para Naruto chegar ao topo, o mestre precisaria, eventualmente, dar um passo para trás. A solidão do viajante voltou, mas agora era diferente. Não era mais a solidão de quem não tinha ninguém. Era a solidão de quem ama tanto que aceita desaparecer, para que o outro possa brilhar. Apertou, informação chegou, o líder da Akatsuki não era um homem, mas um reflexo distorcido de tudo que Jiraiya acreditava. A luta entre a luz e a sombra não era mais uma teoria nos livros de história. Era a realidade, batendo a porta. Jiraiya preparou suas coisas, preparou sua mente. Ele sabia que a próxima missão não teria volta, que o pergaminho de sua vida estava chegando às páginas finais. Siga o caminho, mestre. A luz do aluno será a sua última lembrança. Ele não sentia medo, sentia uma calma estranha. A calma de quem finalmente entendeu que seu propósito não era vencer a guerra, mas garantir que a próxima geração tivesse a chance de viver em paz. O mestre se despede, com um sorriso no rosto, deixando semente para que o fruto possa crescer.
até que o sol se ponha e o silêncio reine. Ele olhou para a vila de Konoha uma última vez, sentindo o cheiro do ramen e o som das risadas distantes. Ele aceitou seu destino, aceitou a escuridão que o esperava, pois ele sabia que a luz de Naruto seria forte o suficiente para iluminar até mesmo a tumba de um velho sábio. A maioria dos homens morre lutando por glória, mas Jiraiya morreu lutando por uma verdade que ninguém mais conseguia enxergar. A chuva, a Megakure, não era mais uma cidade. Era um necrotério de metal e concreto. Jiraiya caminhava por aquelas ruas, sentindo o peso de um pressentimento. Ele não estava apenas caçando o inimigo, ele estava caçando a resposta para a pergunta que atormentava o mundo. A armadilha está montada. O mestre entra no abismo e a morte sorri para quem busca a verdade. Ele encontrou o líder, o homem que se autodenominava Deus. O choque não foi a força do golpe, foi o reconhecimento. Pain, Nagato, o aluno que ele amou, o menino que ele tentou salvar. Agora, transformados em um reflexo distorcido do ódio. A luta começou. Não era apenas um combate de jutsus, era um duelo de filosofias, a vontade de fogo contra a frieza do desespero. Jiraiya lutou com tudo que tinha. Cada golpe era uma tentativa de despertar a humanidade que restava em Nagato. Ele sangrava, ele tossia, ele sentia a vida esvair-se a cada segundo. A carne rasgada, o osso quebrado, a luz que se apaga sob a chuva cinzenta. Mas mesmo com o corpo em frangalhos, o espírito de Jiraiya nunca se curvou. Ele não lutava para vencer, ele lutava para entender. Ele descobriu o segredo, a verdade por trás da máscara do Deus. E naquele momento, ele percebeu que sua missão não era matar o inimigo, mas deixar o caminho aberto para que Naruto pudesse salvá-lo. O fim chegou. Sem aplausos, sem glória, apenas a chuva lavando o sangue do meu rosto. Um mestre que deu tudo, um coração que bateu até o último segundo por alguém que nem sabia do seu sacrifício. Ele sentiu o frio do chão de pedra, sentiu a água preencher seus pulmões. A imagem de Tsunade passou por sua mente. O sorriso de Naruto, ele não sentia medo, sentia uma paz absurda. A paz de quem finalmente completou sua jornada. Com as últimas forças, ele pegou o pincel. Não escreveu um pedido de socorro, não escreveu palavras de ódio, ele escreveu um código. Uma mensagem curta, uma bússola para o seu aluno. Sua testa tornou-se o último pergaminho de sua vida. Um código que dizia: o verdadeiro herói é aquele que nunca desiste. O mestre se vai, mas a lição permanece, gravada na pele, escrita na alma. Ele sorriu, pela primeira vez em muito tempo ele estava em paz. Ele não era mais o herói da história, ele era o prefácio, a introdução necessária para que o verdadeiro protagonista pudesse brilhar. Eu vou como um herói. A história do galã Jiraiya termina aqui. E o silêncio finalmente. Abraço, mestre.
fechou os olhos. Enquanto afundava na escuridão, Ele viu Naruto. e soube que, finalmente, A profecia estava completa. A morte não é o fim de uma história. É apenas o momento em que a tinta seca e a lenda começa a ser escrita. O mundo não parou quando o coração do mestre silenciou. Mas em Konoha, houve um vazio que nenhum jutsu poderia preencher. Um silêncio que gritava o nome de um homem que amou a humanidade mais do que a própria vida. o mestre partiu, mas deixou a semente. A luz que nunca se apaga. O fogo que agora queima em outro peito. Jiraiya não deixou tesouros, nem castelos, nem coroas. Ele deixou um aluno. Um garoto que agora carregava o peso do mundo nos ombros, mas que tinha nos olhos a determinação de quem foi amado por um gigante. O legado do sábio não estava nos livros que ele escreveu, mas no homem que ele ajudou a criar. Naruto aprendeu que a verdadeira força não vem do poder, mas da dor que você transforma em esperança. Sempre que o jovem olhava para o horizonte, ele sentia a presença do mestre. Não em palavras, mas em um instinto. Uma voz sussurrada no vento dizendo para nunca desistir. O mestre ensinou que ser um herói não é vencer todas as batalhas, mas é ter a coragem de lutar, mesmo quando você sabe que a derrota é certa. A ponte foi construída, o caminho foi aberto, a profecia finalmente encontrou seu destino. O ciclo de ódio que atormentava o mundo começou a quebrar. Não por causa de um golpe devastador, mas por causa de um amor que atravessou a barreira da morte. E quanto ao amor que nunca foi dito? Aquela promessa que ficou suspensa no ar por décadas. Um beijo que nunca aconteceu. Um olhar que nunca foi retribuído. A saudade que agora é eterna. Jiraiya partiu, com a paz de quem aceitou a solidão. Ele sabia que seu amor por Tsunade era a âncora que o manteve humano em um mundo de monstros. Ele não precisava de um sim para ser feliz. Bastava saber que ela existia, que ela era forte e que ela também carregava a mesma dor. A história do galã Jiraiya finalmente chegou à sua última página. O livro foi fechado, o pincel descansou. Mas a obra-prima, a verdadeira obra-prima, era Naruto. O homem que uniria as nações, o herói que traria a paz. O mestre agora observa do céu, orgulhoso da luz que ele ajudou a acender. A lenda que agora caminha sozinha. Ele não era mais o viajante solitário. Ele era a voz que guiava, o mestre que inspirava, a sombra que protegia. A lenda do sábio dos sapos tornou-se mortal. A estrada terminou, o sol finalmente brilhou. E o meu legado é a única coisa que realmente restou. Descanse em paz, mestre. Sua história terminou com um sorriso. Porque ele sabia que, enquanto houvesse alguém lutando por um mundo melhor, Jiraiya nunca estaria realmente morto.